Capítulo 3 do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? De Charles M. Sheldon. Capítulo 3, ele começa com o seguinte versículo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Edward Norman, editor do Raymond Daily News, sentou-se em seu escritório na manhã de segunda-feira e encarou um novo mundo de ação. Ele havia jurado que não faria nada antes de perguntar o que Jesus faria. E como ele supôs, com os olhos abertos para todos os resultados possíveis. Mas à medida que a vida normal do jornal começou, em mais uma semana de correria e um turbilhão de atividades, ele encarou tudo aquilo com um grau de hesitação e um sentimento quase semelhante ao medo. Ele havia descido bem cedo para o escritório e por alguns minutos ficou sozinho. Sentou-se à escrivaninha em uma crescente consciência que finalmente se tornou um desejo que ele sabia que era tão grande quanto incomum. Ele ainda descobriria, assim como todos os outros daquele grupo, que haviam se comprometido a fazer coisas como Cristo, que o espírito da vida estava se movendo com poder por meio da sua própria vida como nunca antes. Ele se levantou e fechou a porta, e então fez o que não fazia há anos. Ele se ajoelhou ao lado de sua mesa e orou pedindo a presença divina que a presença divina e a sabedoria o guiassem. Ele se levantou com o dia todo diante dele, e seu juramento distinto e claro em sua mente. Abre aspas. Agora vamos à ação. Fecha aspas. Ele parecia dizer. Mas ele seria levado pelos eventos assim que eles aparecessem. Ele abriu a porta e começou a rotina de trabalho do escritório. O editor-chefe acabara de entrar e estava em sua mesa na sala ao lado. Um dos repórteres estava digitando algo em uma máquina de escrever. Edward Norman começou a escrever um editorial. O Raymond Daily News era um jornal vespertino e Norman geralmente terminava seu editorial principal antes das 9 horas. Ele estava escrevendo há 15 minutos, quando o editor-chefe o chamou. Abre aspas. Aqui está aquela reportagem sobre a luta de boxe de ontem no resort. Tem 3 colunas e meia. Vamos colocar tudo, certo? Fecha aspas. Norman era daqueles editores que ficam de olho em cada detalhe do jornal. O editor-chefe sempre o consultava em assuntos de pequena e grande importância. Às vezes, como nesse caso, era apenas um questionamento por consideração. Abre aspas. Sim. Não. Deixe-me ver. Fecha aspas. Ele pegou o material datilografado assim que veio do editor do telégrafo e o examinou cuidadosamente. Então colocou as folhas em sua mesa e pensou cuidadosamente. Abre aspas. Não vamos publicar isso hoje. Fecha aspas, disse ele finalmente. O editor-chefe estava parado na porta entre 2 salas. Ele ficou chocado com a observação de seu chefe e pensou que talvez tivesse entendido mal. Abre aspas. O que você disse? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Deixe a matéria de fora. Não vamos usá-la. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Mas o editor-chefe ficou simplesmente estupefato. Ele olhou para Norman como se estivesse louco. Abre aspas. Clark, eu não acho que deva ser impresso, e ponto final. Fecha aspas, disse Norman, levantando os olhos de sua escrivaninha. Clark raramente trocava algumas poucas palavras com o chefe. Sua palavra sempre fora a lei no escritório. Norman raramente mudava de ideia. As circunstâncias agora, porém, pareciam tão extraordinárias que Clark não pôde deixar de se expressar. Abre aspas. Você quer dizer que o jornal será impresso sem uma palavra sequer sobre a luta de boxe? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Sim, é isso que eu quero dizer. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Mas isso não tem cabimento. Todos os outros jornais vão publicar. O que os nossos assinantes dirão? Ora, isso é simplesmente...
Fecha aspas. Clark fez uma pausa, incapaz de encontrar palavras para dizer o que pensava. Norman olhou para Clark pensativo. O editor-chefe era membro de uma igreja de denominação diferente da de Norman. Os dois homens nunca haviam conversado sobre assuntos religiosos, embora trabalhassem juntos no jornal há vários anos. Abre aspas. Entre aqui um minuto, Clark, e feche a porta. Fecha aspas, disse Norman. Clark entrou e os dois homens olharam um para o outro, sozinhos. Norman não falou nada por um momento. Então ele disse abruptamente, abre aspas, Clark, se Cristo fosse editor de um jornal diário, você honestamente acredita que ele colocaria uma reportagem de 3 colunas e meia sobre a luta de boxe nele? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Não, eu não acho que ele colocaria. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Bem, essa é a minha única razão para deixar essa reportagem de fora da edição. Decidi não fazer nada relacionado ao jornal por um ano inteiro, que eu não acredite sinceramente que Jesus também faria. Fecha aspas. Clark não poderia ter ficado mais surpreso, como se o chefe tivesse enlouquecido de repente. Na verdade, ele achava que algo estava errado, embora, na sua opinião, o Sr. Norman seria um dos últimos homens no mundo a perder a cabeça. Abre aspas. E qual será o efeito disso sobre o jornal? Ele finalmente conseguiu perguntar com uma voz fraca. Abre aspas. O que você acha? Fecha aspas. Perguntou Norman com um olhar penetrante. Abre aspas. Acho que isso simplesmente vai acabar com o jornal, fecha aspas, respondeu Clark prontamente. Ele ainda estava processando tudo aquilo. Confuso, começou a protestar. Abre aspas. Ora, não é viável publicar um jornal hoje em dia com base nisso? É muito utópico. O mundo não está pronto para isso. Você não consegue fazer com que o jornal se pague, tão certo quanto você vive. Se você deixar essa reportagem da luta de boxe de fora, perderá centenas de assinantes. Não é preciso ser um profeta para ver isso. As melhores pessoas da cidade estão aguardando ansiosas para ler sobre isso. Elas sabem que a luta aconteceu e quando elas recebem o jornal essa noite, estarão esperando pelo menos meia página sobre o assunto. Certamente você não pode se dar ao luxo de desconsiderar os desejos do público a tal ponto. Será um grande erro se você fizer isso, na minha opinião. Fecha aspas. Norman ficou sentado em silêncio por um minuto. Então ele falou de forma gentil, mas firme. Abre aspas. Clark, qual é, em sua honesta opinião, o padrão correto para determinar nossa conduta? O único padrão correto para todos é a provável ação de Jesus Cristo. Você diria que a melhor e mais elevada lei para um homem viver está contida na pergunta: o que Jesus faria? Seguindo da ação conforme essa pergunta, independente dos resultados? Em outras palavras, você acha que os homens em todos os lugares devem seguir o exemplo de Jesus o mais próximo possível em suas vidas diárias? Fecha aspas. Clark ficou vermelho e moveu-se inquieto em sua cadeira antes de responder à pergunta do editor. Abre aspas. Ora, sim, suponho que se você colocar isso no campo do que os homens deveriam fazer, não há outro padrão de conduta. Mas a questão é, o que é viável? É possível fazer as contas fecharem assim? Para ter sucesso no ramo do jornal, temos que nos adequar aos costumes e aos métodos de reconhecimento da sociedade, pela sociedade. Não podemos fazer o que faríamos em um mundo ideal. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Você quer dizer que não podemos publicar o jornal estritamente com base em princípios cristãos e torná-lo bem-sucedido? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. É impossível. Iremos à falência em 30 dias. Fecha aspas. Norman não respondeu de imediato. Ele ficou muito pensativo. Abre aspas novamente. Teremos oportunidade de conversar sobre isso novamente, Clark. Enquanto isso, acho que devemos esclarecer as coisas
forma muito franca. Eu me comprometi por um ano a fazer tudo que tiver relação com o jornal depois de responder a pergunta: o que Jesus faria? E agir tão honestamente quanto possível. Vou continuar a fazer isso acreditando que não só podemos ter sucesso, mas que podemos ter mais sucesso do que nunca. Fecha aspas. Clark se levantou. Abre aspas. A reportagem não entra na edição? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Não, há muito material bom para substituí-la, e você sabe o que é. Fecha aspas. Clark hesitou. Abre aspas. Você vai dizer alguma coisa sobre a ausência da reportagem? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Não. Deixe o jornal ir para a impressão como se não tivesse havido uma luta de boxe ontem. Fecha aspas. Clark saiu da sala e voltou para sua mesa sentindo como se tudo tivesse desabado. Ele ficou surpreso, confuso, empolgado e consideravelmente irritado. Seu grande respeito por Norman conteve sua crescente indignação e desgosto. Mas com tudo isso havia um sentimento de crescente choque com a súbita mudança de motivação que havia entrado no escritório do Daily News e ameaçado, como ele acreditava firmemente, destruí-lo. Antes do meio-dia, todos os repórteres, assessores da imprensa e funcionários do Daily News já haviam sido informados do fato notável de que o jornal seria impresso sem uma palavra sobre a famosa luta de boxe no domingo. Os repórteres ficaram simplesmente atônitos com o anúncio. Todas as salas de composição e prensa tinham algo a dizer sobre a inédita omissão. 2 ou 3 vezes durante o dia, quando o Sr. Norman teve a oportunidade de visitar as salas de composição, os homens pararam seu trabalho ou se esticaram de seus postos, olhando para ele com curiosidade. Ele sabia que estava sendo observado, mas não disse nada e pareceu não notar. Houve várias pequenas alterações no jornal, sugeridas pelo editor, mas nada marcado. Ele estava aguardando e pensando profundamente. Ele sentiu como se precisasse de tempo e consideráveis oportunidades para exercitar o seu julgamento em várias questões antes de responder sua pergunta, sempre presente da maneira certa. Não é porque não existem muitas coisas na vida do jornal que fossem contrárias ao Espírito de Cristo, que ele não agia imediatamente, mas porque ainda estava honestamente em dúvida sobre que atitude Jesus tomaria. Quando o Daily News saiu naquela noite, trouxe aos seus assinantes uma sensação distinta. A presença da reportagem sobre a luta de boxe não poderia ter produzido nada igual ao efeito de sua omissão. Centenas de homens nos hotéis e lojas do centro da cidade, bem como assinantes regulares, abriram ansiosamente o jornal e procuraram um relato da grande luta. Quando não encontraram, correram para as bancas de jornal e compraram outros. Nem mesmo os jornaleiros entenderam a omissão. Um deles estava gritando, abre aspas, Daily News, com a cobertura completa da grande luta de boxe no resort. Jornal, senhor. Fecha aspas. Um homem na esquina da avenida próxima à sede do Daily News comprou o jornal. Olhou a primeira página apressadamente e depois chamou o menino de volta com raiva. Abre aspas. Aqui, garoto. Qual é o problema com seu jornal? Não tem nada sobre a luta de boxe aqui. O que você quer vendendo jornais velhos? Fecha aspas. Abre aspas novamente. Jornal velho nada, tio. Fecha aspas. Respondeu o menino indignado. Abre aspas novamente. É o jornal de hoje. Qual é o seu problema? Fecha aspas. Mas aqui não tem nada sobre a luta de boxe. Olha. O homem devolveu o jornal e o menino olhou para ele apressadamente. Então ele assobiou, enquanto um olhar perplexo se instalava em seu rosto. Vendo outro menino correndo com jornais, ele gritou. Ei, Sam, deixa eu ver a sua pilha. Uma rápida examinada revelou o fato notável de que todas as copas do Daily News não falavam nada sobre a luta de boxe. Abre aspas. Aqui, me dê outro jornal, fecha aspas, esbravejou o cliente.
Abre aspas novamente. Um com uma reportagem sobre a luta de boxe. Fecha aspas. Ele pegou o jornal e foi embora, enquanto os dois meninos ficaram comparando as impressões, chocados com os resultados. Com o resultado. Abre aspas. Alguém errou feio na impressão do Daily News, com certeza. Fecha aspas. Disse o primeiro menino. Mas ele não sabia por quê. Mas ele não sabia por quê e correu até a sede do Daily News para descobrir. Havia vários outros meninos na expedição e todos estavam agitados e incomodados. A quantidade de linguajar repreensíveis despejado contra o funcionário atrás do longo balcão teria levado qualquer outra pessoa ao desespero. Ele já estava acostumado a mais ou menos aquele linguajar, todos os dias, e por isso já não se importava tanto. O Sr. Norman estava descendo as escadas a caminho de casa e parou ao passar pela porta da sala das entregas e olhou para dentro. Abre aspas. Qual é o problema aqui, George? Fecha aspas. Ele perguntou ao balconista ao notar a confusão em comum. Abre aspas. Os meninos estão dizendo que não conseguem vender nenhuma cópia do Daily News esta noite, porque a luta de boxe não está nele. Fecha aspas, respondeu George, olhando curiosamente para o editor, como muitos dos funcionários haviam feito naquele dia. O Sr. Norman hesitou por um momento, então entrou na sala e confrontou os meninos. Abre aspas. Quantos jornais vocês têm aqui? Rapazes, contem e eu os comprarei essa noite. Fecha aspas. Houve um olhar geral de perplexidade e uma contagem frenética dos jornais por parte dos meninos. Abre aspas. Dê o dinheiro a eles, George. E se algum dos outros meninos vier com a mesma reclamação, compre as cópias não vendidas. Isso é justo? Fecha aspas. Ele perguntou aos meninos que ficaram em um silêncio incomum, pela ação inédita por parte do editor. Abre aspas. Justo, muito bom, eu diria, mas você vai manter isso? Vai ser sempre assim para mim e para os meus colegas? Fecha aspas. O Sr. Norman deu um leve sorriso, mas não achou necessário responder à pergunta. Ele saiu do jornal e foi para casa. No caminho, ele não pôde evitar aquela pergunta constante. Abre aspas. Será que Jesus teria feito isso? Fecha aspas. Nem tanto em relação a essa última transação, mas há todo motivo que o conduziu desde que fez aquele juramento. Os jornaleiros foram necessariamente vítimas da ação que ele havia tomado. Por que eles deveriam perder dinheiro com isso? Eles não eram os culpados. Ele era um homem rico e podia se dar ao luxo de colocar um pouco de brilho em suas vidas, se assim o desejassem. Ele acreditava, enquanto voltava para casa, que Jesus teria feito o que ele fez, ou algo semelhante, e assim se livrar de qualquer possível sentimento de injustiça. Ele não estava tomando as decisões por causa de outra pessoa, mas sim por causa da sua própria conduta. Não estava em posição de fazer afirmações dogmáticas e achava que só poderia responder com seu próprio julgamento e consciência quanto à sua interpretação da atitude que seu mestre provavelmente teria. A queda nas vendas do jornal, de certa forma, ele já havia esperado, mas ainda não havia percebido a extensão do prejuízo para o jornal se tal política continuasse. Agora vamos para o capítulo 4. Ao longo da semana, ele recebeu inúmeras cartas comentando a ausência da reportagem sobre a luta de boxe. 2 ou 3 dessas cartas podem ser interessantes. Ao editor do Daily News. Prezado senhor, há algum tempo venho pensando em mudar a minha assinatura. Quero um jornal atualizado, progressista e empreendedor, que atenda a demanda do público em todos os pontos. A recente esquisitice do seu jornal, ao se recusar a publicar a reportagem sobre a famosa luta no resort, me fez finalmente mudar de jornal. Por favor, cancele a minha assinatura. Atenciosamente. Ali se seguia o nome de um homem de negócios que era assinante do jornal há muitos anos. Edward Norman, editor do Daily News de Raymond. Caro Ed, que nova sensação é essa que você inventou para o povo da sua região? Que nova política é essa que você adotou? Espero que você não pretenda tentar uma reforma administrativa por meio do seu jornal.
É muito perigoso fazer experimentos nessa linha. Aceite meu conselho e permaneça com os métodos modernos e empreendedores que você tem aplicado de forma tão bem-sucedida em seu jornal. O público quer luta de boxes e tal. Dê a ele o que ele quer e deixe que outra pessoa faça o trabalho da reforma. Sinceramente, Alice seguia o nome de um dos velhos amigos de Norman e editor de um jornal em uma cidade vizinha. Meu caro senhor Norman, apressei-me a escrever a você uma nota de agradecimento pelo evidente cumprimento de seu juramento. É um começo esplêndido e ninguém percebe mais o seu valor do que eu. Eu sei, em parte, o quanto isso vai custar a você, ainda que não completamente. Seu pastor, Henry Maxwell. Uma outra carta que ele abriu imediatamente, depois de ler o bilhete de Maxwell, revelou a ele um pouco do prejuízo nos negócios que possivelmente o aguardava. Senhor Edward Norman, editor do Diário de Notícias. Prezado senhor, quando minha atual campanha de publicidade finalizar, favor não a renovar, como tem feito até aqui. Envio junto a esta carta um cheque para pagamento integral desta campanha e considerarei minha conta com seu jornal encerrada após a data. Grato. Alice seguia o nome de um dos maiores comerciantes de tabaco da cidade. Ele sempre tinha uma coluna de publicidade bastante chamativa no jornal e pagava um valor muito alto por ela. Norman largou a carta e ficou pensativo. Depois de um momento, pegou uma cópia de seu jornal e folheou as colunas de anúncios. Não havia na carta do comerciante de tabaco uma conexão implícita entre a comissão da luta de boxe e a retirada do anúncio. Mas ele não pôde deixar de relacionar as duas coisas. Na verdade, mais tarde, ele soube que o comerciante de tabaco havia retirado seu anúncio porque soube que o editor do Daily News iniciaria uma estranha política de reforma que certamente reduziria sua lista de assinantes. Mas a carta chamou a atenção de Norman para a parte publicitária do seu jornal. Ele não havia considerado isso antes. À medida que olhava as colunas de anúncios, ele não pôde escapar da convicção de que seu mestre não permitiria algum deles em seu jornal. O que ele faria com aquele longo anúncio de bebidas e charutos? Como membro de uma igreja e cidadão respeitado, Norman não havia sofrido nenhuma censura especial, porque os homens do bar anunciavam em suas colunas. Nunca ninguém havia dito nada sobre isso. Eram negócios legítimos. Por que não fazer? Raymond tinha um sistema de licenças específicas organizado e tanto o bar quanto a casa de bilhar e a cervejaria possuíam tais licenças. E seus proprietários faziam parte da civilização cristã da cidade. Ele simplesmente estava fazendo o que todos os outros homens de negócios de Raymond faziam, e essa era uma das suas maiores fontes de receita. O que o jornal faria se os cortassem dos anúncios? Será que sobreviveria? Essa era a pergunta. Mas era essa realmente a pergunta que ele deveria fazer? Abre aspas. O que Jesus faria? Fecha aspas. Essa era a pergunta que ele estava respondendo ou tentando responder esta semana. Jesus anunciaria uísque e tabaco em seu jornal? Edward Norman se questionou honestamente. E depois de orar pedindo por auxílio e sabedoria, ele pediu que Clark fosse até o seu escritório. Clark entrou, sentindo que o jornal estava em crise e preparado para quase qualquer coisa depois de sua experiência na manhã de segunda-feira. Aquela era a quinta-feira. Clark, disse Norman, falando devagar e com cuidado, abre aspas. Estive olhando nossas colunas de publicidade e decidi dispensar parte dos anunciantes assim que os contratos terminarem. Eu gostaria que você notificasse o coordenador da publicidade para não solicitar nem renovar os anúncios que marquei aqui. Fecha aspas. Ele entregou o papel com os anúncios marcados para Clark, que o pegou e examinou as colunas com um ar muito sério.
Abre aspas. Isso vai significar uma grande perda para o Daily News. Por quanto tempo você acha que pode manter esse tipo de coisa? Fecha aspas. Clark ficou surpreso com a ação do editor e não conseguia entender. Abre aspas. Clark, você acha que se Jesus fosse o editor e proprietário de um jornal diário em Raymond, ele permitiria anúncios de uísque e tabaco no seu jornal? Fecha aspas. Abre aspas. Bem, não, eu não acho que ele faria anúncios assim. Mas o que isso tem a ver conosco? Não podemos fazer o que ele faria. Jornais não podem funcionar com base nesse fundamento. Fecha aspas. Abre aspas. Por que não? Fecha aspas, perguntou Norman calmamente. Abre aspas. Por que não? Porque eles perderiam mais dinheiro do que ganhariam, só isso, fecha aspas. Clark falou com uma irritação que ele realmente estava sentindo. Abre aspas. Com certeza vamos levar o jornal à falência com esse tipo de política comercial, fecha aspas. Abre aspas. Você acha? Fecha aspas. Norman fez a pergunta, não como se esperasse uma resposta, mas simplesmente como se estivesse falando consigo mesmo. Depois de uma pausa, ele disse, abre aspas, você pode instruir o Marx a fazer o que eu disse? Eu acredito que isso é o que Cristo faria e como eu mencionei a você, Clark, isso é o que eu prometi tentar fazer por um ano. Não importam quais sejam os resultados para mim. Não acredito que possamos chegar a uma conclusão por meio de nenhum tipo de raciocínio que justifique Nosso Senhor fazendo anúncios em nossos tempos de uísque e tabaco em um jornal. Existem alguns outros anúncios de caráter duvidoso que devo verificar com cuidado. Enquanto isso, sinto uma convicção em relação a esses que não pode ser ignorada. Fecha aspas. Clark voltou para sua mesa como se tivesse saído da presença de uma pessoa muito peculiar. Ele não conseguia entender o significado de tudo aquilo. Ele estava furioso e alarmado. Ele tinha certeza de que aquela política arruinaria o jornal assim que se tornasse de conhecimento geral, que o editor estava agindo de acordo com um padrão moral tão absurdo. O que seria dos negócios se esse padrão fosse adotado? Aquilo iria contrariar todos os costumes e começar uma confusão sem fim. Era simplesmente uma tolice, pura idiotice. Isso foi o que Clark disse para si mesmo. E quando Marx foi informado das ações, ele apoiou o editor-chefe com algumas exclamações muito energéticas. Qual era o problema com o chefe? Ele estava louco? Ele levaria a companhia toda à falência? Mas Edward Norman ainda não havia enfrentado o seu problema mais sério. Quando ele desceu ao escritório na manhã de sexta-feira, foi confrontado com a programação habitual da edição do domingo de manhã. O Daily News era um dos poucos jornais vespertinos de Raymond a publicar uma edição de domingo, e ela sempre teve um sucesso financeiro notável. Havia uma média de uma página de itens literários e religiosos para 30 ou 40 páginas de esportes, teatro, fofoca, moda, sociedade e política. Isso tornava o jornal muito interessante, com todos os tipos de material de leitura, e sempre foi muito bem aceito por todos os assinantes, inclusive muitos membros da igreja, como uma necessidade das manhãs de domingo. Edward Norman agora encarava esse fato e se perguntava, abre aspas, o que Jesus faria? Fecha aspas. Se ele fosse o editor de um jornal, planejaria deliberadamente colocar nas casas de todas as pessoas da igreja e dos cristãos de Raymond tal coleção de material de leitura no único dia da semana que deveria ser dedicada a algo mais sagrado? Ele estava, é claro, familiarizado com os argumentos normais do jornal de domingo, de que o público precisava de algo desse tipo. Especialmente o trabalhador, que não iria à igreja de qualquer forma, precisaria ter algo divertido e instrutivo no domingo, seu único dia de descanso. Mas suponha que o jornal de domingo de manhã não fosse pago. Suponha que não houvesse dinheiro envolvido. Quão disposto estaria o editor ou o próprio jornal a suprir essa necessidade latente do pobre trabalhador?
Edward Norman refletiu honestamente consigo mesmo sobre o assunto. Levando tudo em consideração, Jesus editaria um jornal de domingo pela manhã? Não importa se ele gerava lucro, essa não era a questão. Na verdade, a edição de domingo dava tanto lucro que seria uma perda direta de milhares de dólares deixar de publicá-la. Além disso, os assinantes pagaram por um jornal publicado 7 dias por semana. Teria ele o direito agora entregar a eles mesmos menos? Teria ele o direito de agora entregar a eles menos do que aquilo pelo que eles tinham pago? Ele estava honestamente perplexo com a pergunta. Para a publicação da edição de domingo envolvia tantas coisas que pela primeira vez ele quase recusou agir segundo o padrão da provável ação de Jesus. Ele era o único proprietário do jornal, podia moldá-lo como quisesse. Ele não tinha diretoria para consultar quanto às políticas, porém, quando estava sentado ali cercado pela quantidade usual de material para a edição de domingo, ele chegou a algumas conclusões definitivas. Entre elas estava a decisão de reunir os trabalhadores do jornal e declarar francamente suas motivações e propósito. Ele mandou avisar Clark e os outros homens do escritório, incluindo os poucos repórteres que estavam no prédio e o gerente-geral de redação com o qual trabalhavam, os que ficavam na sala de redação. Ainda era cedo pela manhã e nem todos eles haviam chegado para irem à sala de correspondência. Era uma sala grande e os homens entraram curiosos e se empoleiraram nas mesas e balcões. Aquele era um procedimento muito incomum, mas todos concordaram que o jornal estava sendo gerenciado com novos princípios de qualquer forma. Então todos observaram o Sr. Norman atentamente enquanto ele falava. Abre aspas. Chamei vocês aqui para informá-los dos meus planos futuros para o Daily News. Estou propondo algumas mudanças que acredito serem necessárias. Entendo muito bem que algumas coisas que já fiz são consideradas um tanto quanto estranhas pelas pessoas. Quero aqui deixar claro o motivo pelo qual as fiz. Fecha aspas. Então ele contou aos demais o que já havia dito a Clark, e eles também ficaram de olhos arregalados, como Clark havia ficado, e pareceram igualmente dolorosamente conscientes do que ele dizia. Abre aspas. Agora, agindo de acordo com este padrão de conduta, cheguei a uma conclusão que, sem dúvida, causará certa surpresa. Decidi que a edição de domingo do Daily News será descontinuada após a edição do próximo domingo. Devo esclarecer nessa edição minhas razões para cancelar a edição dominical. Para compensar os assinantes pela quantidade de material de leitura que eles teriam direito, podemos emitir uma edição dupla no sábado, como muitos jornais vespertinos que não têm nenhuma edição de domingo. Estou convencido de que, do ponto de vista cristão, fazemos mais mal do que bem com o nosso jornal nas manhãs de domingo. Não acredito que Jesus teria uma edição de domingo se ele estivesse em meu lugar hoje. Sei que teremos que acertar os detalhes com os anunciantes e assinantes. Sei que teremos que acertar os detalhes com os anunciantes e assinantes para não termos problemas causados por essa mudança. Cuidarei disso pessoalmente. A mudança em si que acontecerá é uma só. Pelo que posso ver, a perda recairá apenas sobre mim. Nem os repórteres, nem os homens que trabalham na impressão precisam fazer alguma mudança específica em seus planos. Fecha aspas. Ele olhou ao redor e ninguém ousava dizer nada. Pela primeira vez na vida, ele ficou impressionado ao perceber que, em todos aqueles anos de jornal, ele nunca havia reunido todos os trabalhadores dessa maneira. Jesus faria algo assim? Isto é, será que ele dirigiria um jornal com uma perspectiva semelhante à de uma família, onde editores, repórteres, homens que trabalham na impressão e todos os outros se encontrassem para discutir, opinar e planejar a produção de um jornal? Ele se pegou quase esquecendo dos sindicatos tipográficos, das normas da empresa, dos esforços por furos de reportagem e de todos os métodos frios e profissionais que tornam o jornal um grande sucesso. Ainda assim, a imagem que se formou naquela sala de correspondência não saía de sua mente.
mesmo depois que ele voltou para o seu escritório, e os homens voltaram aos seus postos com os olhos admirados e perguntas de todos os tipos em suas cabeças, enquanto conversavam sobre as peculiares ações do editor. Clark entrou e teve uma longa e séria conversa com seu chefe. Ele estava completamente exaltado, e seu protesto quase chegou ao ponto de pedir demissão do seu cargo. Norman conteve-se cuidadosamente. Cada minuto daquela conversa foi doloroso para ele, porém se sentiu mais do que nunca a necessidade de agir como Cristo. Clark era muito valioso, seria difícil preencher a sua vaga, mas ele não havia sido capaz de dar nenhuma razão para continuar com a edição dominical que lhe respondesse à pergunta, abre aspas, o que Jesus faria se ele fosse responsável por aquela edição? Fecha aspas. Abre aspas. Então chegamos a isso, fecha aspas, disse Clark muito francamente. Abre aspas. Você levará o jornal à falência em 30 dias. É melhor encararmos esse fato em nosso futuro. Fecha aspas. Abre aspas. Não acho que precisaremos. Você pretende permanecer no Daily News até que ele vá à falência? Fecha aspas. Perguntou Norman com um estranho sorriso. Abre aspas. Senhor Norman, eu não consigo entender. Esta semana você não parece o mesmo homem que eu sempre conheci. Fecha aspas. Abre aspas. Nem eu mesmo me reconheço, Clark. Eu fui cativado e tenho sido movido por algo realmente notável. Mas nunca estive mais convicto do sucesso final e força desse jornal. Você não respondeu a minha pergunta. Você vai permanecer comigo? Fecha aspas. Clark hesitou por um instante e por fim disse que sim. Norman apertou a mão dele e virou-se para sua mesa. Clark voltou para sua sala, tomada por uma série de emoções conflitantes. Ele nunca havia tido uma semana tão agitada e mentalmente inquietante. E agora era como se tivesse ligado a uma empresa que poderia desmoronar a qualquer momento e arruinar sua vida e a de todos os que estivessem ligados a ela.